que você faria se encontrasse uma criança sozinha, no meio de uma floresta escura e gelada, durante a pior tempestade do ano? E se descobrisse que ela não estava perdida por acidente? Esta é a história de um resgate que salvou mais do que uma vida. É a história de uma família quebrada por um segredo terrível e de um homem que, ao encontrar uma menina, reencontrou a si mesmo. Prepare-se, porque a verdade por trás dessa noite fria é mais chocante do que qualquer tempestade. Júlio era um homem que falava mais com as árvores do que com as pessoas. Como guarda florestal na Serra da Mantiqueira, o isolamento era sua armadura. Seu único companheiro era Trovão, um vira-lata grande e de olhar sábio que o conhecia melhor do que ele mesmo. Longe dali, em um sítio no vale, vivia Ricardo, um pai atormentado. Sua vida girava em torno de sua filha mais nova, Lara, que sofria de uma condição rara que a mantinha em um mundo só seu. Sua esposa, Sílvia, canalizava toda sua energia e frustração em Lara, enquanto a filha mais velha, Beatriz, se tornava uma sombra dentro da própria casa. Beatriz, uma adolescente faminta por um pingo de atenção do pai, via sua irmãzinha não como uma irmã, mas como a origem de toda a sua dor. O palco para a tragédia estava montado. A chuva caía sem piedade sobre o telhado de zinco da pequena cabana de Júlio. Era um som que ele conhecia bem, uma sinfonia violenta que anunciava noites longas e frias na serra. Lá fora, o vento uivava como um animal ferido, chicoteando os galhos dos eucaliptos contra sua janela. Júlio tinha acabado de colocar mais lenha no fogão e se preparava para o conforto de uma noite tranquila, com o cheiro de café fresco no ar. Foi quando Trovão, que dormitava a seus pés, levantou a cabeça bruscamente, as orelhas em pé, um rosnado baixo e gutural vibrando em seu peito. O cachorro nunca agia assim. Ele não latia para gambás ou tatus. Aquele era um som de alerta, um aviso de que algo muito errado estava acontecendo lá fora, na escuridão impenetrável da Mata Atlântica. Júlio tentou acalmar o cachorro. Quieto, Trovão, é só o vento, garoto. Mas o animal não se acalmou. Pelo contrário, começou a andar em círculos perto da porta, arranhando a madeira e choramingando, olhando para Júlio com uma urgência que lhe causou um calafrio. O guarda florestal se levantou, a caneca de café esquecida na mesa. Ele conhecia cada som daquela mata, cada movimento. Sabia que Trovão tinha um instinto que superava qualquer lógica humana. O cão não estava apenas agitado. Ele estava desesperado para sair, para mostrar algo ao seu dono. Contra sua vontade, Júlio pegou sua capa de chuva pesada e a lanterna potente. A ideia de sair naquele temporal era péssima, mas a insistência de seu amigo de quatro patas era mais forte. Havia algo lá fora, algo que precisava ser encontrado. Assim que a porta se abriu, um vento gelado e úmido invadiu a cabana, quase apagando a chama do lampião. A chuva encharcou Júlio instantaneamente. Trovão disparou para a escuridão, parando a alguns metros de distância e olhando para trás, latindo para que ele o seguisse. O facho de luz da lanterna cortava a noite, revelando um mundo caótico de folhas voando e galhos se contorcendo. O chão era um lamaçal escorregadio. Cada passo era um risco. Júlio seguia o cachorro, que se embrenhava cada vez mais fundo na trilha, guiado por um faro e um instinto que o homem não conseguia compreender. A preocupação de Júlio crescia. Seria um caçador ferido? Um animal preso em alguma armadilha? O que poderia ser tão urgente a ponto de tirar seu cão mais leal da segurança da cabana em uma noite como aquela? Eles andaram pelo que pareceu uma eternidade, com o som da tempestade abafando tudo. A trilha se tornava quase indistinguível, e Júlio dependia totalmente dos latidos de Trovão para se guiar. De repente, o cachorro parou. Ele estava ao lado de uma grande figueira, cujas raízes expostas pareciam serpentes de madeira. Trovão começou a ganir, um som baixo e triste, e a cutucar algo com o focinho. Júlio aproximou a lanterna.
seu coração batendo forte no peito. O facho de luz deslizou pela lama, pelas folhas molhadas, e então parou. Ali, encolhida na base da árvore, estava uma pequena figura, uma criança, uma menina, de uns 4 ou 5 anos, vestindo um casaco rosa que estava completamente encharcado e sujo de barro. Ela estava imóvel. Por um segundo, o pior passou pela cabeça de Júlio. Ele se ajoelhou rapidamente na lama, o som de seu próprio fôlego ecoando em seus ouvidos. Tocou o rosto da menina. Estava gelado, mas não rígido. Os lábios dela tinham um tom azulado, e ela tremia incontrolavelmente, embora de forma quase imperceptível. Estava viva. Viva, mas perigosamente perto da hipotermia. A menina não chorava, não falava. Seus olhos grandes e azuis estavam abertos, mas pareciam vazios, como se ela estivesse olhando através dele, para um lugar distante e inalcançável. Trovão lambia sua mãozinha, tentando aquecê-la. Sem pensar 2 vezes, Júlio tirou sua capa de chuva e a jaqueta de lã por baixo, envolvendo a criança com o tecido seco e quente. Calma, pequena. Calma. Eu vou te tirar daqui. Vai ficar tudo bem. Ele sussurrou, mais para si mesmo do que para ela. O caminho de volta foi um borrão de esforço e adrenalina. Com a menina em seus braços, o peso parecia triplicar a cada passo na lama. Ela continuava em silêncio, um peso morto e trêmulo contra seu peito. Júlio falava com ela, frases de conforto e segurança, mas não recebia nenhuma resposta. Era como carregar uma boneca de porcelana, bonita e frágil, mas sem vida. Ao chegar na cabana, ele a colocou com cuidado no sofá perto do fogão a lenha. Trovão se deitou aos pés dela, como um guardião vigilante. Júlio tirou as roupas molhadas da menina e a envolveu em um cobertor grosso e felpudo. Ele preparou um leite quente com chocolate, segurando a caneca para que ela bebesse em pequenos goles. Ela obedeceu, mas seu olhar permanecia distante, perdido. Júlio tentou conversar com ela. Qual é o seu nome, anjinho? Onde estão seus pais? Nenhuma resposta. A menina apenas olhava para o fogo, seus grandes olhos refletindo as chamas dançantes. O silêncio dela era mais assustador do que qualquer choro ou grito. Era um silêncio profundo, anormal. Ele sabia que precisava avisar alguém, mas seu velho rádio estava com defeito e o celular não tinha sinal ali. Teria que esperar o amanhecer para descer até o vilarejo. Enquanto a observava, um sentimento de angústia o invadiu. Não era apenas o frio que havia afetado aquela criança. Havia algo mais, uma ferida invisível que a mantinha presa naquele estado de torpor. E ele, um homem acostumado com a solidão, sentia uma responsabilidade esmagadora por aquela pequena vida. A noite passou lentamente. Júlio improvisou uma cama para si em 2 poltronas, sem tirar os olhos da menina, que finalmente adormeceu no sofá, com Trovão a seus pés. O sono dela era agitado, cheio de pequenos tremores e murmúrios indecifráveis. Ao amanhecer, a tempestade havia se acalmado, deixando para trás um mundo lavado e um céu cinzento. Júlio estava se preparando para a longa caminhada até o vilarejo, quando ouviu um som que não pertencia à floresta. O motor de um carro, se esforçando na estrada de terra. Logo depois, batidas desesperadas soaram em sua porta. Eram batidas fortes, frenéticas, de alguém no limite do pânico. Trovão latiu, se colocando protetoramente entre o sofá e a porta. Júlio sentiu um nó no estômago. A história daquela noite estava longe de terminar. Ele abriu a porta e se deparou com um homem alto, de aparência exausta, com olheiras profundas e o rosto pálido. Ao lado dele, uma menina mais velha, uma adolescente de uns 13 anos, com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Por favor, disse o homem, a voz rouca. Estamos procurando uma criança, minha filha. Ela desapareceu ontem à noite. O olhar do homem passou por Júlio,
e viu a pequena figura enrolada no cobertor no sofá. Lara! Ele gritou, um misto de alívio e agonia. Ele correu para dentro, se ajoelhando ao lado do sofá, abraçando a menina com força, beijando seu rosto e cabelo. Minha filha, você está bem? A menina, Lara, despertou, mas sua reação foi a mesma da noite anterior. Um olhar vazio, sem reconhecimento, sem emoção. Ela não retribuiu o abraço. A adolescente, Beatriz, permaneceu na porta, tremendo. Seu rosto era uma máscara de culpa e medo. Ela olhava para a irmã mais nova com uma expressão indecifrável, uma mistura de alívio e algo mais sombrio, quase ressentimento. Júlio observava a cena, sentindo a tensão palpável no ar. Aquilo não era um reencontro feliz. Era algo muito mais complexo e doloroso. O pai, Ricardo, pegou seu celular. Silvia, encontramos. Sim, ela está bem. Está segura. Avise a polícia, cancele as buscas. Eu explico tudo depois. Ele desligou e se virou para Júlio, com os olhos cheios de lágrimas. Obrigado. Meu Deus, muito obrigado. Eu não sei como te agradecer. Você salvou a vida dela. Júlio apenas balançou a cabeça, seu olhar se fixando na garota mais velha. Foi o trovão que a encontrou, disse ele, sua voz calma. Mas como ela veio parar aqui, sozinha? Ao ouvir a pergunta, Beatriz encolheu-se ainda mais. Ricardo olhou para a filha mais velha com uma fúria contida, que fez Júlio se sentir desconfortável. Era um olhar duro, acusador. O homem respirou fundo, como se buscasse forças para falar. É uma longa história, disse ele, a voz pesada. Mas você merece saber. E eu preciso falar. Ele se sentou em uma das poltronas, com a pequena Lara em seu colo, que parecia indiferente a todo o turbilhão emocional ao seu redor. A Lara, ela tem uma condição, uma doença genética rara. O cérebro dela não processa as coisas como o nosso. Ela vive em seu próprio mundo, sempre foi assim. A revelação pairou no ar, explicando o comportamento estranho da menina, mas abrindo 1 milhão de outras perguntas. Ricardo começou a contar sua história, e a cabana de Júlio se tornou um confessionário. Ele falou sobre sua primeira esposa, Camila, o amor de sua vida. Contou sobre a gravidez de Beatriz, a alegria que sentiam. Anos depois, eles tentaram ter outro filho, mas Camila adoeceu gravemente e faleceu. Ricardo ficou sozinho com uma Beatriz ainda pequena, perdido em sua própria dor, tentando ser pai e mãe ao mesmo tempo. Ele descreveu a solidão e a dificuldade, a sensação de que estava falhando em tudo. Foi nesse período que Silvia entrou em sua vida. Ela era vizinha, uma mulher que parecia compreensiva e carinhosa. Ela o ajudou, cuidou de Beatriz, e aos poucos, a gratidão se transformou em algo mais. Eles se casaram, na esperança de reconstruir uma família. A chegada de Lara foi uma bênção, ou assim parecia. Ricardo descreveu a felicidade inicial, a sensação de ter uma nova chance, mas, com o passar dos meses, eles perceberam que algo estava errado. Lara não acompanhava os marcos de desenvolvimento. Não sorria para eles, não balbuciava, não demonstrava interesse por brinquedos. O olhar dela já era distante. Vieram os médicos, os exames, a incerteza, até que o diagnóstico caiu sobre eles como uma sentença. Uma doença sem cura, que exigiria cuidados constantes, medicamentos caros e uma dedicação que eles não sabiam se teriam. A alegria da família se transformou em um fardo pesado, uma rotina de terapias e preocupações financeiras que consumia tudo. Foi então que tudo mudou. Silvia, a madrasta, se tornou uma leoa defendendo sua cria doente. Toda a sua atenção, todo o seu amor, toda a sua energia foram canalizados para Lara, e na mesma medida, ela começou a se afastar de Beatriz. A Bia era a lembrança constante de uma vida normal, saudável. Acho que Silvia não suportava isso.
confessou Ricardo, com a voz embargada. A menina saudável se tornou um incômodo, uma rival pelo pouco tempo e recursos que a família tinha. Pequenas implicâncias se tornaram críticas constantes. A falta de paciência virou hostilidade. E Ricardo, exausto pelo trabalho e pelo estresse com a doença de Lara, simplesmente se omitiu. Ele via o que estava acontecendo, mas não tinha forças para intervir. Júlio olhou para Beatriz, que ouvia o relato do pai com o rosto banhado em lágrimas silenciosas. Ele reconheceu aquela dor. Era a dor da invisibilidade, de se sentir um estranho na própria casa. Ricardo continuou, contando como Beatriz, antes uma menina alegre e estudiosa, começou a se rebelar. Notas ruins na escola, amizades com a turma errada do vilarejo, respostas atrevidas. Era um grito de socorro, mas eles só conseguiam ver como mais um problema. Em vez de conversarmos com ela, de tentarmos entender, nós a puníamos. Sílvia era dura, e eu deixava. Eu estava tão focado em manter a Lara estável, que esqueci da minha outra filha. Eu a abandonei, mesmo morando sob o mesmo teto, disse ele, a culpa evidente em cada palavra. A noite anterior, contou Ricardo, foi o estopim. Beatriz chegou em casa tarde, depois de brincar com os amigos, com a jaqueta nova que ele mal tivera dinheiro para comprar completamente rasgada. Sílvia explodiu. Não foi uma bronca, foi um ataque de fúria. Ela gritou sobre o dinheiro, sobre a falta de cuidado, sobre como Beatriz não dava valor a nada, enquanto sua irmã doente precisava de tanto. Ela pegou um cinto. Ricardo admitiu que ouviu os gritos e o choro da filha de seu quarto, mas não fez nada. Ele estava cansado demais, desgastado demais. Ele simplesmente fechou a porta e tentou ignorar, dizendo a si mesmo que Bia precisava de uma lição. Naquele momento, Júlio sentiu um arrepio. A história que ele ouvia era assustadoramente familiar. Depois da briga, Sílvia mandou Beatriz para o quarto, dizendo que não queria olhar para a cara dela. Algum tempo depois, ela pediu a Ricardo para buscar Lara, que brincava do lado de fora, em seu balanço. Ela sempre fica lá por horas. É uma das poucas coisas que parecem acalmá-la, explicou ele. Ricardo saiu, mas Lara não estava no balanço. Ele procurou pelo quintal, pela horta, chamando seu nome, embora soubesse que ela não responderia. O pânico começou a se instalar. Ele correu para dentro, e foi aí que a noite de desespero começou. Eles procuraram por toda a propriedade, ligaram para a polícia, acionaram os vizinhos. A noite inteira foi um inferno de lanternas, gritos e um medo crescente que congelava a alma. Só de manhã, quando o desespero já era absoluto, que alguém sugeriu perguntar a Beatriz. Eu disse que era inútil, que ela estava de castigo no quarto com raiva, disse Ricardo. Mas Sílvia, num lampejo de intuição ou desespero, correu para o quarto dela. E pela expressão no rosto de Bia, ela soube que a Bia tinha algo a ver com isso. Ele descreveu a cena terrível. Sílvia sacudindo Beatriz, gritando, acusando-a, e Beatriz, finalmente, desabou em lágrimas e confessou. Confessou que, depois de apanhar, num ato de puro desespero e raiva, ela pegou a irmãzinha pela mão e a levou para a trilha da floresta. Ela a deixou lá, sozinha, na escuridão, na chuva. A intenção de Beatriz não era matar. Em sua mente adolescente e ferida, era uma forma de fazer a irmã desaparecer, para que ela pudesse ter seu pai de volta, para que a vida voltasse a ser como antes. Ela nos mostrou o lugar onde a deixou, disse Ricardo, a voz falhando. Mas Lara não estava mais lá. Nós a procuramos por toda a parte. Foi quando me lembrei da sua cabana. Era a única esperança, a única chance. Ele terminou seu relato, e o silêncio na cabana era pesado, carregado de dor e arrependimento. Júlio olhava para Ricardo, um pai quebrado pela culpa, e para Beatriz, uma menina que cometeu um ato terrível,
nascida de uma dor igualmente terrível. Ele não sentia raiva, sentia uma compaixão profunda e triste. Júlio se levantou e colocou mais lenha no fogo. O estalar da madeira quebrando o silêncio. Ele se virou para Ricardo, mas seu olhar se dirigiu a Beatriz. A menina o encarou, esperando o julgamento, a condenação. Mas Júlio não a condenou. Ele sabia o que era ser aquela criança. Ele se ajoelhou na frente dela, e pela primeira vez desde que chegaram, Beatriz falou. Ela me bateu, sussurrou ela, a voz frágil como um fio. Ela me bateu com o cinto, e meu pai não fez nada. A acusação era clara, direta e cortante. Ricardo baixou a cabeça, incapaz de encarar a própria filha. O peso de sua omissão o esmagava. Ele havia permitido que aquilo acontecesse, e as consequências estavam ali, diante de todos. Júlio suspirou. Eu também tive uma madrasta, disse ele, sua voz baixa e calma, surpreendendo a todos. Minha mãe morreu quando eu era pequeno. Meu pai se casou de novo, e a nova esposa dele, ela me odiava. Eu era a sobra de um outro amor, a prova viva de que ela não foi a primeira. Ele começou a contar sua própria história, não para se comparar, mas para construir uma ponte. Falou sobre o desprezo, os castigos injustos, o favoritismo descarado por sua meia-irmã. Falou sobre como seu próprio pai se tornou um estranho, um homem que olhava através dele, que nunca o defendia, que nunca o via. A história era diferente, mas a dor era a mesma. Beatriz o ouvia, e em seus olhos pela primeira vez surgiu um brilho de compreensão. Ele contou como, aos 14 anos, não aguentou mais. Fugiu de casa. Foi para a cidade grande, São Paulo. Eu achei que ia encontrar a liberdade, mas só encontrei mais solidão, disse ele. Descreveu as noites dormindo na rua, o frio, a fome. Contou como se juntou a outros meninos de rua para sobreviver, como começou a fazer pequenos furtos. A vida na rua era dura, e ele teve que se tornar duro também. Falou sobre a polícia, sobre a primeira vez que foi pego, sobre o medo e a humilhação de ser levado para a antiga FEBEM, a Fundação para o Bem-Estar do Menor. O nome era uma piada. Lá dentro, era a lei do mais forte, um inferno na terra para um garoto assustado do interior. Ricardo ouvia, chocado. Aquele homem calmo e forte à sua frente tinha um passado que ele jamais imaginaria. Júlio continuou, contando como saiu de lá pior do que entrou. Mais revoltado, mais perdido. Voltou para as ruas, para os pequenos crimes. Eu estava em um caminho sem volta. Eu não tinha ninguém, nenhuma esperança. Foi então que, após ser pego novamente, algo diferente aconteceu. Na instituição, havia um professor, um homem chamado Professor Mendes. Ele dava aulas de matemática, mas ensinava muito mais do que isso. Ele via aqueles garotos não como delinquentes, mas como crianças que nunca tiveram uma chance. Ele viu potencial em Júlio. Ele o ouviu. Professor Mendes se tornou a figura paterna que Júlio nunca teve. Ele o incentivou a estudar, deu-lhe livros, conversou com ele por horas, mostrou-lhe que ele tinha valor, que sua vida importava. Ele me deu uma coisa que ninguém nunca tinha me dado: atenção. Ele acreditou em mim quando nem eu mesmo acreditava mais, disse Júlio. Foi esse professor que o ajudou a terminar os estudos, que o incentivou a fazer um curso técnico florestal, que o ajudou a conseguir aquele emprego, longe da cidade, longe do passado. Ele salvou minha vida, não me tirando da chuva ou do frio, mas me mostrando que eu era digno de amor e respeito. Ele terminou sua história e olhou diretamente para Ricardo. A mensagem era clara, embora não dita em palavras. Júlio não estava justificando o que Beatriz fez. Ele estava mostrando a Ricardo o abismo para o qual ele estava empurrando sua própria filha. Um abismo de solidão e desespero que poderia levá-la a um caminho sem volta. Ela não precisa de castigo agora, Ricardo, disse Júlio suavemente.
Ela precisa de um pai. Ela precisa saber que você a vê, que você a ama, antes que seja tarde demais. Antes que ela procure em outros lugares a atenção que não encontra em casa. E acredite em mim, os lugares que ela pode encontrar são muito mais escuros que esta floresta. As palavras de Júlio, forjadas em sua própria dor, atingiram Ricardo com a força de um soco. Ricardo olhou para Beatriz como se a estivesse vendo pela primeira vez em anos. Não a adolescente problema, não a fonte de estresse, mas sua filha. A menina que ele amou, a quem prometeu proteger no leito de morte de sua mãe. Ele viu a dor em seus olhos, o medo, a desesperada necessidade de ser amada. As lágrimas que ele segurava finalmente vieram. Um choro convulso e doloroso de um homem que percebia a enormidade de sua falha. Ele colocou a pequena Lara com cuidado no sofá e caminhou até Beatriz. Ele não disse nada. Apenas a envolveu em seus braços, um abraço apertado, desesperado, cheio de anos de palavras não ditas e de um arrependimento que o consumia. Beatriz, que esperava mais gritos, mais acusações, ficou rígida por um momento. Mas então, sentindo o calor do abraço do pai, o tremor de seus ombros, ela desabou. O choro dela era o som de uma represa se rompendo, liberando anos de solidão, de raiva e de tristeza. Ela se agarrou a ele, soluçando contra seu peito, e pela primeira vez em muito tempo, se sentiu segura, sentiu-se vista. Naquele abraço, em meio à desolação, uma pequena semente de esperança foi plantada. Não seria fácil. As feridas eram profundas, e a confiança, quebrada. Mas era um começo. Um doloroso e necessário começo. Júlio observou a cena, com trovão ao seu lado, e sentiu que o resgate daquela noite tinha sido muito maior do que ele imaginava. Enquanto pai e filha se abraçavam, a pequena Lara, que observava tudo com seus olhos distantes, fez algo inesperado. Ela estendeu sua mãozinha na direção de Beatriz. Foi um gesto pequeno, quase imperceptível, mas para Ricardo foi como um milagre. Beatriz, ainda chorando, viu a mão da irmã. Hesitante, ela estendeu a sua e tocou os dedos de Lara. Não houve uma grande reação, mas o contato estava feito. Talvez, apenas talvez, Lara, em seu mundo silencioso, também sentisse a mudança na atmosfera daquela cabana. Talvez ela também estivesse buscando uma conexão. Naquele momento, não eram mais duas irmãs rivais, mas duas crianças feridas, cada uma à sua maneira, precisando de cura. Quando a polícia finalmente chegou, guiada por um vizinho, encontraram uma cena muito diferente da que esperavam. Encontraram uma família, quebrada sim, ferida, sem dúvida, mas unida. Ricardo explicou a situação de forma a proteger Beatriz, falando em um acidente, em um susto. Ele sabia que a jornada deles seria longa. Teria que conversar com Sílvia, teria que mudar a dinâmica de sua casa, teria que reconquistar a confiança de sua filha mais velha, dia após dia. Antes de ir embora, Ricardo se virou para Júlio. A gratidão em seus olhos era imensa e sincera. Eu não sei como pagar o que você fez por nós. Você salvou minhas duas filhas hoje. Júlio apenas sorriu. Cuide bem delas, as duas. É tudo o que peço. Júlio ficou na porta de sua cabana, vendo o carro da polícia desaparecer na estrada de terra. A floresta parecia mais silenciosa agora, mais pacífica. O sol começava a romper as nuvens. Ele sentia um cansaço profundo, mas também uma leveza que não sentia há anos. Ao salvar aquela menina, ele havia, de certa forma, confrontado os fantasmas de seu próprio passado. Ele havia dado àquela família a chance que ele nunca teve. Trovão se sentou ao seu lado, e Júlio afagou a cabeça do cachorro. Bom trabalho, garoto, bom trabalho. Naquela noite fria, na imensidão da serra, um cachorro leal, um homem solitário e uma família à beira do abismo se encontraram.
e nada mais seria como antes. A tempestade havia passado, levando consigo muito mais do que apenas as folhas secas. A história de Ricardo e suas filhas é um lembrete poderoso de que as feridas mais profundas muitas vezes não são visíveis. A negligência pode ser tão prejudicial quanto a agressão física, e um grito por ajuda pode vir na forma de silêncio ou rebeldia. Júlio, ao compartilhar sua própria dor, não apenas salvou uma família, mas também deu um novo significado à sua própria jornada, provando que, às vezes, curar os outros é a melhor forma de curar a nós mesmos. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada emocionante. Se esta história tocou você de alguma forma, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal para mais relatos como este e compartilhe com seus amigos. Sua interação é muito importante para nós. Agora, eu quero saber de você. Você acha que o perdão é possível em uma situação como essa? Se você estivesse no lugar de Ricardo, o que faria para reconstruir sua família? Deixe sua opinião nos comentários.